Olá, pessoas abençoadas, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Jo Aragão. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo para que venha alcançar mais pessoas além de você. A minha intenção com esse canal é espalhar o amor e a palavra do Senhor Jesus. Se você também concorda e é assim como eu, né, quer usar a internet para fazer o bem, então se inscreva, fique à vontade para adorar o nome do Senhor juntamente comigo. Eu vou contar um pouco do meu testemunho, como foi o início da minha conversão, o que eu passei, para que Deus pudesse mudar a minha história, mudar a minha vida. Vão ser 4 vídeos, esse é o primeiro, eu contando o que Deus fez na minha vida e até aqui o Senhor tem me ajudado, né? Até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. Antes de estar contando o meu testemunho, eu gostaria de estar deixando uma palavra para o teu coração e consagrar esse vídeo com a palavra do Senhor, que está no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é tudo, né? Eu não nasci em berço evangélico, porém os meus pais sempre levavam eu e as minhas irmãs para a igreja evangélica. E eu sempre gostei de ouvir louvores, sempre gostei de ouvir a palavra, a pregação, né? Mas chegou um período da minha adolescência que eu me afastei de vez dos caminhos do Senhor, assim, de ir para a igreja, né? Eu não era convertida ainda, mas eu sempre gostei de ir para a igreja, de ouvir a palavra. E o inimigo, ele lutou para que as promessas do Senhor não se cumprissem, para que eu não voltasse para a casa do Senhor de uma vez, né? Assim, para que eu não aceitasse a Jesus corretamente. O ponto fraco que o inimigo usava, que o inferno usava para me atingir e para destruir a minha vida era sentimental, né? Então, assim, eu nunca fui de farra, de bebidas, dessas coisas, né? Sempre fui uma pessoa na minha, calada, tranquila, né? Mas o inimigo, ele fez de tudo para que eu não aceitasse a Jesus, né? Assim como ele tem feito na vida de muitas das pessoas, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E eu fiquei um período no mundo. Quando eu era mais nova, eu sempre falava para minha mãe assim que eu sempre falava dentro de casa, não só pra minha mãe, né? Que eu queria completar logo os meus 18 anos pra eu sair da casa da minha mãe, pra eu ser dependente, né? Independente, pra me fazer o que eu quisesse. E essas coisas de adolescente, né? Que todo adolescente quer ficar de maior logo, pra fazer o que quer. E eu, na minha adolescência, eu pensava dessa forma. Eu queria dar uma volta pelo mundo e assim aconteceu. E antes dos meus 18 anos, eu fui para a cidade de São Paulo, fiquei lá durante 2 anos na casa de uma tia minha. Lá eu passei por muitas coisas, muita provação, né? Comecei a trabalhar e Deus começou a fazer o reboliço dele na minha vida a partir desse ano, do ano de 2012, 2013. O Senhor me permitiu que eu fosse para o interior de São Paulo e aí ali começou, eu não sabia, mas ali começava o mover de Deus na minha vida, né? O reboliço do Senhor. Lá eu passei por provações, pelo deserto, um lugar onde eu não conhecia ninguém, somente a minha tia, né? E alguns primos, somente eles mesmos. E assim, eu comecei a trabalhar logo depois de 3 meses, eu fui mandada embora, eu chorei muito, entregava currículos, né? As portas se fecharam literalmente, irmãos, literalmente pra minha vida. As portas se fechou. Na área sentimental, financeira, espiritual, tudo. E eu não entendia, né, o porquê daquilo tudo, mas eu não sabia, né? Hoje eu entendo, né? Deus faz hoje, a gente não entende hoje, mas depois a gente vai entender. E assim foi feito que eu passei por muita coisa, não tinha sorte, fui muito humilhada, caluniada naquele lugar, né? Foi necessário passar por tudo aquilo. E mesmo assim, aí foi quando eu voltei a ir para a igreja, voltei a frequentar a igreja de novo. Porque é assim, Deus prova a gente só lembra de Jesus na hora que a gente tá passando por prova, né? Na hora que a gente tá passando por luta, a gente lembra, epa, tem alguém que pode entrar com providência na minha vida, né? E assim eu fiz. Eu ia com a vizinha da minha tia, ia pra igreja, para as tardes da bênção. Eu amo tarde da bênção, inclusive. E ali Deus começou a falar comigo através de profetas, de pessoas que não conheciam a minha história, a minha vida. E o Senhor falava comigo que Ele iria me dar tudo.
casa, carro, casamento, ministério, tudo. Mas uma coisa ele queria de mim, que eu buscasse a ele. E o Senhor sempre falava comigo, né? E ali Deus me tirou daquele lugar e me trouxe de volta para Brasília. E foi aqui em Brasília que Deus mudou a minha história. Eu aceitei a Jesus, comecei a voltar para a igreja de novo, mas eu tô resumindo para o vídeo não ficar muito longo, mas eu passei por muita provação. Eu fui muito humilhada na escola quando criança, né? Muito perseguida. Eu não entendia por quê, né? Tanta perseguição. Eu venho de uma família muito humilde, né? Uma família muito humilde. Meu pai bebia, né? Minha mãe, assim, a família muito conturbada, sabe, irmãos? Mas hoje eu sei que Deus, ele precisava levantar alguém para fazer a diferença, né? E foi através da minha vida. E tem sido através da minha vida que Deus tem feito grandes coisas no meio da minha família, né? E quem não é, eu creio que vai ser, né? E assim Deus fez que eu voltei para Brasília e o Senhor começou a mover na minha vida. Ele começou a mudar minha história e eu fiquei na casa da minha irmã durante um ano. Comecei a ir para a igreja, o Senhor falando comigo. Quando foi em 2016 eu desci as águas. E de lá para cá, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Todas as promessas, assim, não todas, mas uma boa parte delas, Deus tem cumprido, Deus tem realizado, né? Porque eu aceitei viver a vontade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para minha história, né? O inimigo, ele fez de tudo. Irmãos, olha, eu não tinha sorte no namoro, na área sentimental, fui muito decepcionada, não tinha muita amizade, e as poucas amizades que eu tinha, às vezes não dava certo, não era de Deus, Deus sempre tirava as pessoas que não eram para somar na minha vida, Deus sempre tirava. Então eu não tinha eu sempre fui uma pessoa reservada, apesar de ter passado por muita coisa, eu tô resumindo aqui para vocês, mas apesar de ter passado por muita coisa, Deus, ele sempre me guardou, né? Ele sempre guarda aqueles que são afastados, né? Aqueles que não conhecem a verdade, né? Às vezes, quem sabe você tem um filho que está afastado, ou você mesmo está afastado, você está me assistindo, você que é jovem, volta para Jesus enquanto há tempo, né? Volta para Ele. Depois que eu me batizei, irmãos, muita coisa aconteceu. Eu gostava de roupa curta, eu gostava de uma blusa das costas nua, eu gostava de blusa decotada, não era roupa vulgar, mas eu gostava de roupa, né, sensual. Eu era uma pessoa totalmente diferente de quem você está vendo agora, né? E Deus, quando Ele pega alguém que está no mundo, Ele restaura, Ele restitui, Ele limpa, Ele purifica, Ele faz dessa pessoa aquela pessoa que o mundo despreza, aquela pessoa que as pessoas dizem assim, não vai chegar a lugar nenhum. É essas pessoas que Deus gosta. Deus pega do mundo e faz uma nova criatura, né? Deus pega aqueles que não são para confundir os que são, né? E assim Deus fez na minha vida. Eu sou muito feliz porque eu aceitei a Jesus, aceitei viver a promessa, a vontade, o chamado dele na minha vida. E eu quero dizer para você que depois que eu me batizei, depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu firmei os pés na casa de Deus, minha história mudou. Passei por provação, irmãos. A gente passa todo momento. Não significa que aceitar Jesus você vai deixar de passar por luta. Vai passar por luta sim, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que quer seguir a Jesus, toma a cruz e siga Ele, né? Mas é melhor passar luta com Jesus do que sem Jesus. É melhor ter Jesus no barco do que não ter Ele no barco. Então assim, se você está afastado, volta para Jesus. Se você está sendo perseguido, caluniado, se as portas se fecharam para você, volta para Jesus. E se você tem dúvidas no seu coração, irmã, mas eu sinto vontade de aceitar Jesus, mas eu tenho medo, porque servir a Jesus não é assim, né? Tem isso, tem aquilo, eu gosto disso, eu gosto de fazer aquilo, e se eu aceitar Jesus não vou poder fazer, irmão. Entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. E Ele vai mudar a tua história. Eu não sei como anda a tua vida. Eu não sei se você tem passado por luta pelo deserto, se você tem sofrido na área sentimental. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus sabe. E o melhor caminho, como eu li agora há pouco, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém recebe a salvação se não estiver com Jesus. Então não fique deixando, não deixe para depois, não fique pensando demais.
Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para trás, somente para Jesus. Aceite Ele hoje. Aceite Ele hoje. Me conte aí nos comentários como foi a sua conversão, você que já aceitou Jesus. Me fale um pouquinho como foi, o que aconteceu, o que foi necessário acontecer na sua vida para você reconhecer que somente Jesus sara, liberta, cura, salva, restitui. Espero que um pouco do meu testemunho venha falar com você e que você não venha deixar para depois, que você venha aceitar Jesus hoje. Que Deus abençoe a tua vida e que você venha aceitar viver o chamado e as promessas de Deus para a sua vida. Amém? No próximo vídeo eu vou contar o que mudou depois do meu batismo nas águas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.